Capítulo 7. Quando atearam fogo à pira da criminosa e as chamas a alcançaram, começou ela a insultar os guerreiros, barões, feiticeiros e senhores do conselho presentes na praça com palavras tão terríveis que todos foram tomados de horror. Embora antes tivessem umedecido a pira para que a diabólica criatura não queimasse rápido demais e pudesse sentir toda a tortura de viva ser queimada, agora imediatamente ordens foram dadas para jogar gravetos secos a fim de o ato terminar. Mas na verdade deveria um demônio estar naquela maldita, pois, apesar de pipocar no meio de fagulhas, não soltou um grito de dor sequer, apenas se pôs a soltar terríveis maldições. Nascerá um vingador deste sangue meu, gritou a plenos pulmões. Nascerá do profanado sangue antigo um destruidor de nações e mundos. É ele quem vingará o sofrimento meu. Morte, morte e vingança a vocês todos e a seus descendentes. Somente isso pôde gritar antes de morrer, e foi assim que morreu Falca, castigada por ter sangue inocente derramado. Roderick de Novembre, A História do Mundo, volume 2. Olhem só para ela, queimada de sol, ferida, empoeirada. Continua bebendo sem parar, como se fosse uma esponja, e está tão faminta que chega a dar medo. Estou lhes dizendo que ela veio do leste, atravessou Korat, a frigideira, passou pela frigideira. Você está sonhando. Ninguém sobrevive à frigideira. Ela vinha do oeste, das montanhas, pelo leito do sequidão. Mal encostou na beira de Korat, mas isso já lhe bastou. Quando a achamos, já jazia semi-morta. Mesmo vindo do oeste, ela deve ter passado muito tempo num deserto. De onde ela veio andando? Não andando, mas montada. Quem sabe de quão longe? Havia rastros de cascos à sua volta. O cavalo deve tê-la derrubado no sequidão, e é por isso que ela está toda machucada e cheia de hematomas. Gostaria de saber por que ela é tão importante para os Nilfgaardianos. Quando nosso prefeito nos despachou à sua procura, imaginei que se trata-se de uma nobre importante. E o que vejo? Uma garota normal. Imunda, mais parecendo uma vassoura gasta, desmiolada e ainda por cima muda. Sabe, Skomlik, chego a desconfiar de que não achamos aquela que procurávamos, pois eu tenho certeza de que é ela. E pode apostar que ela não é tão normal assim. Se fosse normal, nós a teríamos encontrado morta. E faltou pouco para isso. Ela foi salva por aquela chuva, algo que é de estranhar, pois até os mais idosos anciãos não se lembram de ter caído chuva alguma sobre a frigideira. As nuvens sempre passam ao largo de Korat. Mesmo quando chove no vale, lá não chega a cair uma gota sequer. Olhem só como ela come, como se não tivesse posto nada na boca por mais de uma semana. Ei, você é faminta. Está gostando do toucinho? E que tal esse pão sem nada? Pergunte na língua dos elfos, ou em Nilfgaardiano. Ela não compreende nossa língua. Deve ser uma cria élfica qualquer, é uma mentecapta, uma imbecil. Quando fui colocá-la no cavalo hoje de manhã, parecia um boneco de madeira. Vocês não têm olhos, disse, com os dentes brilhantes. Aquele a quem chamaram de Skomlik, um homem forte e meio careca. Que perseguidores de merda vocês saíram que ainda não se deram conta de quem é ela. Ela não é imbecil nem desmiolada, apenas finge ser. É uma ave rara e muito esperta. E por que ela é tão importante a Nilfgaard? Prometeram um prêmio a quem a encontrasse, despacharam patrulhas em todas as direções. Por quê? Isso eu já não sei. Mas se a interrogarmos direitinho, se perguntarmos com umas chicotadas nas costas. Ah, vocês viram como ela olhou para mim? Ela entende tudinho e presta uma atenção danada a tudo o que dizemos. Ei garota, eu sou Skomlik, um dos chamados perseguidores. E isto, olhe bem, é um chicote. Você tem apreço pela pele de suas costas? Então comece a falar, basta. Calados. A alta e cortante ordem, que não admitia contestação, veio da outra fogueira, junto da qual estavam sentados o guerreiro e seu pajem. Estão se entediando, perseguidores? Perguntou o guerreiro ameaçadoramente. Então, ponham-se a trabalhar. Arreiem os cavalos. Limpem meus avios e armas. Vão buscar lenha na floresta. E não encostem um dedo sequer na moça. Entenderam, seus vagabundos? Entendemos, nobre Sversenio resmungou. Skomlik, enquanto seus companheiros abaixavam a cabeça. Ao trabalho. Mexam-se. Os perseguidores começaram a executar as tarefas que lhes foram ordenadas. O destino nos castigou com esse fudido, murmurou um deles. Foi muito azar o prefeito ter escolhido exatamente esse guerreiro de merda para nos comandar. Metido a importante, sussurrou outro, olhando de soslaio para a fogueira do guerreiro. E não devemos esquecer que fomos nós, os perseguidores, que encontramos a garota. Foi nosso faro que fez com que adentrássemos o leito do sequidão. Isso mesmo. O mérito é todo nosso,
enquanto o nobre cavaleiro receberá a recompensa, deixando os trocadinhos para nós. Ele jogará um florim a nossos pés e dirá: tomem, perseguidores, e agradeçam minha generosidade. Calem a boca, sibilou Skomlik, porque ele ainda vai acabar ouvindo. Ciri ficou sozinha junto da fogueira. O guerreiro e o pajem olhavam para ela com curiosidade, porém mantinham-se calados. O guerreiro, apesar de já avançado em anos, era um homem robusto, com rosto sério e cheio de cicatrizes. Enquanto cavalgava, sempre mantinha na cabeça um elmo com asas. No entanto, não eram as mesmas asas que Ciri vira nos pesadelos e, mais tarde, na ilha de Tanner. Ele não era o cavaleiro negro de Cintra, mas não deixava de ser um guerreiro nilfgaardiano. Quando emitia ordens, fazia-o em língua comum, porém com claro sotaque parecido com o dos elfos. Já quando conversava com seu pajem, um jovem pouco mais velho que Ciri, falava numa língua parecida com a língua antiga, só que mais dura, menos cantarolante. Devia ser a língua nilfgaardiana. Ciri, que conhecia bem a língua antiga, compreendia a maior parte das palavras, mas não deixou que isso fosse percebido. Na primeira parada, bem junto do deserto chamado de Corato ou Frigideira, o guerreiro nilfgaardiano e seu pajem cobriram-na de perguntas. Naquela hora, Ciri não respondeu, porque estava indiferente e atordoada. Após alguns dias de viagem, quando o grupo saiu dos rochosos desfiladeiros e desceu na direção dos vales verdejantes, ela recuperou totalmente a consciência e começou enfim a ver o mundo à sua volta e a reagir, embora de maneira vagarosa e sonolenta. Entretanto, continuava sem responder às perguntas, de modo que o guerreiro simplesmente deixou de importuná-la. Parecia que não lhe dava a mínima atenção. Quem se ocupava dela eram aqueles sujeitos mal encarados que exigiam ser chamados de perseguidores. Estes tentaram interrogá-la várias vezes, sempre de forma agressiva. Contudo, o nilfgaardiano de elmo alado logo os pôs em seus devidos lugares. Estava bem claro ali quem era o senhor e quem o servo. Ciri fingia-se de muda abobada, mas prestava muita atenção a tudo que se passava à sua volta. Aos poucos foi-se dando conta de sua situação. Caíra nas garras de Nilfgaard. Nilfgaard estivera à sua procura, e a encontrara, certamente descobrindo o caminho pelo qual tinha sido despachada através do caótico teleportal de Torlara. Aquilo que nem Yennefer nem Geralt haviam conseguido fora alcançado pelo guerreiro de elmo alado e seus homens, alcunhados de perseguidores. O que teria acontecido com Yennefer e Geralt na ilha de Tanner? E onde ela se encontrava? Ciri tinha a pior das suspeitas. Os perseguidores e seu líder, Skomlik, comunicavam-se por meio da rude e obscena língua comum, mas sem sotaque nilfgaardiano. Os perseguidores eram homens simples, porém serviam a um guerreiro de Nilfgaard. Os perseguidores deliciavam-se com a ideia de receber a recompensa prometida pelo prefeito pela captura de Ciri. Recompensa a ser paga em florins. Os únicos países nos quais a moeda corrente era o florim, e onde as pessoas serviam a nilfgaardianos eram as distantes províncias imperiais no sul administradas por prefeitos. No dia seguinte, durante a parada para o almoço junto a um riacho, Ciri começou a pensar numa forma de fugir. Levando em conta que a magia poderia ajudá-la, resolveu tentar disfarçadamente o mais simples dos encantos, uma delicada telecinesia. No entanto, seus temores se confirmaram. Não tinha em si nenhum pingo de energia mágica. Depois da irracional brincadeira com o fogo, suas capacidades mágicas abandonaram-na por completo. Ciri foi tomada por uma nova onda de indiferença. Indiferença a tudo. Fechou-se em si mesma e mergulhou em apatia até o dia em que a estrada pela qual atravessavam um urzal foi bloqueada pelo Cavaleiro Azul. Ora, rosnou Skomlik, olhando para os cavaleiros que bloqueavam a passagem. Vamos ter problemas. Trata-se de varinhaganos do Forte de Sarda. Os cavaleiros se aproximaram. À sua frente, montado num enorme cavalo cinzento, cavalgava um gigante metido numa brilhante armadura azul celeste, seguido por outro guerreiro, também de armadura, e 2 cavaleiros com simples roupas acinzentadas, certamente pajens. O nilfgaardiano do elmo alado foi ao encontro deles, mantendo seu baio num trote elegante. Seu pajem tateou a empunhadura da espada e virou-se na sela. Fiquem parados e não tirem os olhos da menina, rosnou para Skomlik e seus perseguidores. E não se metam. Não sou besta, falou Skomlik baixinho, assim que o pajem se afastou. Não sou besta para me meter nos assuntos dos grãos senhores de Nilfgaard. Vai sair uma briga, Skomlik. Na certa. Entre os feercênios e os varinhaganos existem ódios de família e sanguinários desejos de vingança. Desmontem. Cuidem da garota, pois ela representa nosso lucro. Se dermos sorte, receberemos o prêmio integral por ela.
Os varinhaganos devem também estar à procura dessa menina. Se eles vencerem, vão tirá-la de nós. Somos apenas 4, 5, sorriu Scomly. Um dos bandoleiros de Sarda é meu compadre. Como vocês podem ver, no fim desta confusão não serão os senhores guerreiros que ficarão com a garota, mas nós. O cavaleiro de armadura azul. Celeste puxou as rédeas de seu lobuno. O de elmo alado parou à sua frente. O companheiro do de armadura azul celeste aproximou-se dos dois. Seu estranho elmo era adornado com 2 fitas de couro pendentes da viseira, parecendo um par de longos bigodes ou presas de morsa. Na parte dianteira de sua sela, presas de morsa seguravam uma arma de aspecto ameaçador, que lembrava levemente o chuço usado pela guarda real de Sintra, só que com a haste mais curta e a choupa mais longa. Azul e elmo alado trocaram algumas palavras. Ciri não conseguiu captá-las, porém o tom com o qual foram ditas não deixava margem a dúvidas. Não se tratava de palavras amigáveis. Azul ergueu-se repentinamente na cela, apontou para Ciri e falou algo com voz zangada. Em resposta, elmo alado exclamou algo em tom igualmente irritado, agitando a mão metida numa luva de aço, claramente ordenando a Azul que fosse embora. Foi o que bastou para tudo começar. Azul esporeou o lobuno e avançou, sacando o machado preso à sela. Elmo alado empinou o baio, desembainhando a espada. Mas, antes de os 2 guerreiros se atracarem, presas de morsa atacou, pondo o corcel. Galope com a haste do chuço. O pajem de elmo alado sacou a espada e atirou-se sobre ele, mas presas de morsa ergueu-se na sela e cravou o chuço diretamente em seu peito. A comprida choupa atravessou com estrondo a cota de malha, o pajem soltou um grito e caiu do cavalo, segurando com ambas as mãos a haste enfiada até a base da choupa. Azul e elmo alado chocaram-se com grande estrondo. O machado era mais perigoso, porém a espada, mais rápida. Azul recebeu um golpe no ombro, e um fragmento da ombreira metálica saltou no ar, virando cambalhotas e fazendo esvoaçar as tiras de couro. O cavaleiro balançou na sela, e filetes carmíneos brilharam na armadura azul celeste. A velocidade dos 2 cavalos apartou os combatentes. O Nilfgaardiano de elmo alado fez o baio girar, mas no mesmo instante, presas de morsa, com a espada erguida com ambas as mãos, lançou-se sobre ele. Elmo alado puxou violentamente as rédeas e presas de morsa, conduzindo. Cavalo somente com as pernas, passou ao largo, porém dando tempo suficiente para elmo alado acertá-lo com a espada. Diante dos olhos de Ciri, a ombreira metálica se retorceu, e um jato de sangue esguichou do lugar acertado. A essa altura, Azul já galopava de volta, agitando o machado e gritando a plenos pulmões. Os 2 guerreiros trocaram golpes barulhentos e assustadores e tornaram a se separar. Presas de morsa voltou a atacar elmo alado. Os cavalos se chocaram, e ouviram-se sons das espadas batendo uma contra a outra. Presas de morsa desferiu um forte golpe com a espada, destruindo as proteções do antebraço e do cotovelo de elmo alado, que contra-atacou com um possante golpe na lateral esquerda da couraça do adversário. Presas de morsa balançou na sela. Elmo alado ergueu-se nos estribos e, tomando impulso, desfechou mais um golpe entre a já retorcida e amassada ombreira e o elmo. A larga lâmina do espadão ficou presa ao penetrar fundo na placa de metal. Presas de morsa estremeceu. Os cavalos se atracaram, dando coices e rangendo os dentes nos freios. Elmo alado apoiou-se no arção da sela e arrancou a espada. Presas de morsa desabou da sela. Ferraduras ecoaram sobre a armadura pisoteada. Azul virou o lobuno e atacou, erguendo o machado. Tinha dificuldade em conduzir o cavalo com o braço ferido. Ao notar tal fato, Elmo alado fez uma ágil manobra e atacou pelo lado direito, erguendo-se nos estribos para desferir um golpe mortal. Azul aparou o golpe com o machado, fazendo com que Elmo alado soltasse a espada. Os cavalos voltaram a se atracar. Azul era um autêntico gigante. O pesado machado ergueu-se em sua mão e desabou sobre a couraça com tal força que o baio tocou as ancas no chão. Elmo alado oscilou, mas conseguiu manter-se na sela. Antes de o machado desabar pela segunda vez, ele soltou as rédeas e pegou com a mão esquerda a pesada massa presa à sela por uma tira de couro, acertando com ela o elmo de Azul. O elmo soou como um sino, e agora foi a vez de Elmo Azul oscilar na sela. Os cavalos guinchavam, mordiam-se mutuamente e não queriam se separar de maneira alguma. Azul, apesar de claramente atordoado pelo golpe da massa, ainda conseguiu desferir um golpe com o machado, acertando o adversário no peitoral da armadura. O fato de os dois se manterem nas respectivas celas parecia um autêntico milagre, mas isso acontecia simplesmente porque os arções os apoiavam.
Dos lados de ambos os cavalos escorria sangue, mais visível na pelagem mais clara do lobuno. Ciri olhava para aquilo com horror. Em cair mole ensinaram-na a lutar, porém ela não imaginava de que modo poderia enfrentar brutamontes como aqueles dois ou a parar pelo menos um de tão possantes golpes. Azul agarrou com as mãos a haste do machado cravado no peitoral da armadura de Elmo Alado, curvou-se todo e fez um esforço para derrubar o oponente da sela. Elmo Alado acertou-o com a massa, 1, 2, 3 vezes. Sangue jorrou da parte inferior do elmo, esparramando-se sobre a brilhante armadura azul celeste do cavaleiro e o pescoço do cavalo. Elmo Alado esporeou o baio, fazendo com que o salto do cavalo desencravasse o machado de sua armadura. Balançante na sela, Azul soltou a haste da arma. Elmo Alado passou a massa para a mão direita, e com um golpe possante, fez a cabeça de Azul inclinar-se para frente até se apoiar no pescoço do cavalo. Pegando as rédeas do lobuno com a mão livre, o Nilfgaardiano ficou batendo com a massa sem parar. A armadura azul celeste ecoava como uma panela de ferro, e sangue jorrava de dentro do elmo amassado. Mais um golpe, e Azul caiu de cabeça sob as patas do lobuno. O lobuno deu um salto para trás, mas o baio de Elmo Alado, claramente treinado para isso, passou a pisotear o caído. Os desesperados gritos de dor de Azul eram uma prova concreta de que ele ainda estava vivo. O cavalo continuou a pisoteá-lo com tanto ímpeto que o ferido Elmo Alado não conseguiu manter-se mais na sela e desabou por terra com grande estrondo. Os filhos da puta se mataram, constatou o perseguidor que tomava conta de Ciri. Ao inferno com os senhores, distintos guerreiros, falou outro. Os pajens do Azul ficaram olhando de longe para tudo. Um deles virou o cavalo. Pare, Remis! Gritou Skomlik. Aonde você pretende ir? Para Sarda? Está com pressa de ser enforcado? Os pajens pararam. Um deles olhou, protegendo os olhos do sol. É você mesmo que estou vendo, Skomlik? Sim, pode se aproximar, Remis. Não precisa ter medo. Brigas entre guerreiros não nos dizem respeito. Ciri estava farta da indiferença. Conseguiu desvencilhar-se agilmente do perseguidor que a segurava, saiu correndo, alcançou o lobuno do Azul, e de um pulo, subiu na sela com arção elevado. Não fosse o fato de os pajens de Sarda estarem montados em cavalos descansados, talvez ela tivesse conseguido escapar. Alcançaram-na em pouco tempo, arrancando-lhe as rédeas das mãos. Ciri saltou do cavalo e correu para a floresta, mas os cavaleiros a alcançaram de novo. Um deles, sem diminuir o galope, agarrou-a pelos cabelos e arrastou-a atrás de si. Ciri deu um grito de dor, segurando o braço dele com força. O cavaleiro atirou-a diretamente aos pés de Skomli. O açoite silvou. Ciri soltou um uivo, encolhendo-se toda e protegendo a cabeça com as mãos. O açoite voltou a silvar e acertou-a nas mãos. Ciri rolou para um lado, mas Skomli correu até ela, deu-lhe um chute, e em seguida, calcou sua espinha dorsal com o salto da bota. Quer dizer que você queria escapar, sua cobra. O açoite silvou. Ciri uivou. Skomlik tornou a chutá-la e açoitá-la. Não me bata! Gritou, encolhendo-se toda. Ah, quer dizer que você consegue falar, sua desgraçada. Soltou a linguinha? Já vou lhe mostrar. Acalme-se, Skomlik. Vociferou um dos perseguidores. Quer matá-la? Ela é valiosa demais para ser desperdiçada. Pelos deuses! Falou Remis, descendo do cavalo. Por acaso ela é a garota que Nilfgaard procura há mais de uma semana? Ela mesma. Pois saiba que as guarnições de todas as praças estão à sua procura. Trata-se de uma pessoa muito importante para Nilfgaard. Dizem que um mago poderoso vaticinou que ela estaria por estas bandas. Era isso que se comentava em Sarda. Onde vocês a encontraram? Na frigideira. Impossível. É possível, sim, disse Skomlik em tom zangado, fazendo uma careta. Ela está em nosso poder e o prêmio é nosso. O que estão fazendo aí parados como pedras? Amarrem esse passarinho e coloquem numa cela. Vamos embora daqui, rapazes. E rápido. Aquele cavaleiro Sversenio ainda deve estar vivo, comentou um dos perseguidores. Pois não ficará por muito tempo. Caguei para ele. Vamos direto para Marílio, rapazes. Vamos procurar o prefeito, entregar a garota e recolher o prêmio. Para Marílio? Perguntou Remis, coçando a nuca e olhando para o campo da recente refrega. Se formos para lá, vamos nos defrontar com o machado do carrasco. O que você vai dizer ao prefeito? Que os guerreiros estão mortos e vocês vivos. Quando toda a questão for esclarecida, o prefeito vai mandar enforcar vocês e me despachar preso para Sarda. Aí os varinhaganos vão nos esfolar vivos. Se quiserem, podem ir para Marílio, mas eu prefiro sumir nas florestas. Você é meu cunhado, Remis falou Skomli.
E embora seja um filho de cão porque vivia batendo em minha irmã, não deixa de ser um parente, e por isso, salvarei sua pele. Vamos para Amarilho, conforme já disse. O prefeito sabe que os Svercênios e os Variaganos vivem brigando entre si. Encontrarão-se e se derrotaram. Isso é algo muito comum entre eles. O que poderíamos ter feito? Quanto à menina, e prestem muito atenção a minhas palavras, diremos que a encontramos somente mais tarde. Nós, os perseguidores. A partir deste momento, você também é um perseguidor remis. O prefeito não tem a mínima ideia de quantos éramos quando partimos com o cavaleiro Svercênio. E jamais conseguirá saber, não se esqueceu de um detalhe, Skomlik. Indagou Remis lentamente, olhando para o segundo pajem de Sarda. Skomlik virou-se devagar e, num gesto rápido como um raio, sacou uma faca, enfiando-a com ímpeto na garganta do pajem. Este soltou um grunhido indistinto e desabou no chão. Eu jamais esqueço um detalhe, falou o perseguidor friamente. Agora somos todos do mesmo grupo. Não há testemunhas e também, o número de cabeças para dividir o prêmio não é excessivo. Montar rapazes e para Amarilho. Temos um longo caminho pela frente e não se deve deixar o prêmio esperar por muito tempo. Quando saíram do escuro e úmido Faial, viram um vilarejo no sopé da montanha, uma vintena de telhados de palha no interior de um círculo formado por uma paliçada em volta da curva de um riozinho. O vento trouxe cheiro de fumaça. Ciri mexeu os entorpecidos dedos das mãos atadas por uma correia ao arção da cela. Na verdade, todo o seu corpo estava entorpecido, as nádegas doíam horrivelmente e a bexiga cheia. Incomodava-a muito. Estava na cela desde a madrugada. Não descansara durante a noite porque a obrigaram a dormir com as mãos amarradas aos pulsos de 2 perseguidores, cada um deitado em um de seus lados. Toda vez que ela se mexia, os perseguidores reagiam com palavrões e ameaças de agressão. Um povoado falou um deles. Estou vendo, respondeu Skomlik. Cavalgaram montanha abaixo, com os cascos dos cavalos fazendo estalar a grama ressecada pelo sol. Em pouco tempo, encontrarão-se numa esburacada estrada que levava diretamente para o vilarejo, na direção da pontezinha de madeira e do portão da paliçada. Skomlik deteve o cavalo e ergueu-se nos estribos. Que raio de vilarejo é esse? Nunca andei por estas bandas. Remis, você conhece esta região? Antes, respondeu Remis, esse vilarejo era chamado de Riozinho Branco, mas, quando começou a confusão, alguns dos moradores locais aderiram aos rebeldes. Aí, os Variaganos de Sarda atacaram o lugar, massacraram uma parte de seus habitantes e levaram a outra como escravos. Agora, os únicos moradores daqui são todos nilfgaardianos. Os novos colonos mudaram o nome do vilarejo para Glisven. Essa gente não presta e é perigosa. Não acho que deveríamos parar aqui. Vamos seguir adiante. Precisamos dar um descanso aos cavalos, protestou um dos perseguidores, e além de alimentá-los. Fora isso, minhas tripas estão soando como se houvesse uma orquestra na barriga. O que poderão nos fazer os tais colonos? Vamos mostrar-lhes as ordens do prefeito, que é nilfgaardiano, assim como eles. Vocês vão ver como eles se desdobrarão em profundas reverências. Pois sim, resmungou Skomlik. Alguém já viu um nilfgaardiano curvar-se em reverência? Remis, existe uma taberna nesse tal Glisven? Existe. Os Variaganos não a incendiaram. Skomlik virou-se na cela e olhou para Ciri. Vai ser preciso desamarrá-la, falou. Há o risco de alguém reconhecê-la. Metam-na num capote e ponham um capuz em sua cabeça. Ei, aonde? Pensa que vai, menina? Preciso ir atrás dos arbustos. Já vou lhe mostrar uns arbustos. A Cocore. Se aqui, na estrada, e faça o que tem a fazer. E não se esqueça de uma coisa, quando entrarmos no vilarejo, nem ouse abrir a boca. Não banque a espertalhona. Basta você soltar um pio para eu cortar sua garganta. Se eu não receber os florins por você, então ninguém os receberá. Cavalgaram lentamente com os cascos dos cavalos ressoando na pontezinha. No mesmo instante emergiram detrás da paliçada alguns colonos armados de lanças. Estão guardando o portão, resmungou Remis. Gostaria de saber com que finalidade. Eu também, resmungou Skomlik, erguendo-se nos estribos. Guardam o portão, enquanto do lado do moinho a paliçada está tão destroçada que dá para passar com uma carroça. Chegaram mais perto e pararam os cavalos. Salve, boa gente! Exclamou Skomlik jovialmente, embora de maneira não muito natural. Bom dia! Quem são vocês? Perguntou o mais alto dos colonos. Nós, compadre, somos soldados, mentiu Skomlik, esparramado na cela. A serviço de sua excelência o prefeito de Amarilho. O colono passou lentamente a mão pela haste da lança e olhou desconfiado para Skomlik. Certamente não estava lembrando em qual batizado o perseguidor se tornara seu compadre.
Fomos enviados para cá por Sua Excelência. O prefeito continuou mentindo como que para nos certificar de como estão passando seus conterrâneos, a boa gente de Glisven. Sua Excelência envia seus cumprimentos e indaga se os colonos de Glisven precisam de alguma ajuda. Estamos dando um jeito, falou o colono. Ciri constatou que ele se expressava em língua comum, parecida com a do elmo alado, com o mesmo sotaque, mas se esforçava para imitar o jargão de Scomli. Já nos acostumamos a dar um jeito nós mesmos. O senhor prefeito vai ficar contente quando lhe repetirmos isso. A taberna está aberta. Estamos com a garganta ressecada. Sim, respondeu o colono soturnamente. Por enquanto está aberta. Por enquanto. Porque nós vamos desmontá-la em breve. Os caibros e as tábuas vão ser úteis na construção do celeiro. A taberna não nos traz benefício algum. Nós trabalhamos de sol a sol e não a frequentamos, enquanto ela traz somente pessoas de fora, pessoas que, em geral, não nos agradam. Agora mesmo, alguns desses tipos estão lá dentro. Quem? Perguntou Remis, empalidecendo. Não seriam, por acaso, homens do forte de Sarda? Os nobres senhores varinhaganos? O colono fez uma careta de desagrado e mexeu com os lábios como se fosse cuspir. Não, infelizmente. É uma milícia dos barões Nicírios. Nicírios? Indagou Scomli. De onde? Quem os comanda? Um tipo alto, escuro e com bigodes de bagre. Ei? Scomli virou-se para seus companheiros. Estamos com sorte. Somente uma pessoa se encaixa nessa descrição, não é verdade? Só pode ser nosso grande camarada Vercta, creia-me, estão lembrados dele? E o que os Nicírios estão fazendo aqui, compadre? Os extintos cavalheiros Nicírios, se explicou o colono sombriamente, estão a caminho de Tifa. Honraram-nos com sua presença. Estão levando um prisioneiro. Um membro do bando dos ratos que eles conseguiram agarrar. Não diga, riu Remis. E não conseguiram agarrar também o imperador de Nilfgaard? O colono franziu o senho e apertou as mãos na haste da lança. Seus companheiros murmuraram algo entre si. Vão à taberna, senhores soldados, falou, contraindo os músculos da mandíbula, e conversem com seus amigos, os cavalheiros Nicírios. Pelo que vocês nos disseram, estão a serviço do prefeito. Portanto, indaguem a eles porque estão levando o bandido para Tifa, em vez de empalá-lo imediatamente aqui, conforme a determinação do próprio prefeito. E lembrem a seus amigos que quem manda aqui é ele, e não o barão de Tifa. Nós já estamos prontos. Temos uma parelha de bois arreada e uma estaca com ponta já afiada. Se os cavalheiros Nicírios não quiserem, nós podemos fazer esse serviço por eles. Digam-lhes isso. Pode deixar que vamos dizer, afirmou Scomli, olhando de soslaio para seus camaradas. Passem bem, boa gente. Os perseguidores partiram por entre as choupanas. O vilarejo parecia morto, não se via viva alma. Um porco magro cavava debaixo de uma das cercas, e alguns patos imundos chafurdavam na lama. Um grande gato preto passou correndo diante deles. Que merda! Exclamou Remis, inclinando-se na cela, cuspindo e juntando os dedos num sinal contra azar. O filho da puta atravessou nosso caminho. Tomara que engasgue com um rato. O que foi? Perguntou Scomli, virando-se na cela. Um gato, negro como piche. O desgraçado atravessou a estrada. Que se dane. Scomli olhou em volta. Vejam como está tudo vazio. Mas eu consegui enxergar gente atrás das cortinas. Os colonos estão atentos em suas choupanas. E atrás daquela porta vi o brilho da ponta de uma lança. Estão zelando por suas mulheres, riu aquele que desejara. Ao gato que engasgasse com um rato. A Nicírios no vilarejo. Vocês não ouviram como se referia a eles aquele tipo lá no portão? Está mais do que claro que eles não nutrem simpatia alguma por Nicírios. O que não é de estranhar. Creia-me, e seus companheiros não podem ver uma saia. Aqueles nobres senhores Nicírios ainda pagarão caro por suas atitudes. Os barões chamam-nos de vigilantes da ordem, e pagam-lhes para que mantenham a ordem e zelem pelas estradas. Só que se você gritar um Nicírio no ouvido de um desses camponeses, ele logo vai se cagar de medo. Mas não sempre. Basta eles afanarem um bezerro a mais ou violarem mais uma mulher para que esses colonos peguem seus forcados e deem cabo deles num piscar de olhos. Vocês viram a cara dos que estavam vigiando o portão? São colonos nilfgaardianos, e eles não são de brincadeira. Eis a taberna. Apressaram os cavalos. A taberna tinha um telhado levemente caído, coberto de musgo. Ficava a certa distância das choupanas e das demais construções do vilarejo, mas estava posicionada no centro de todo o terreno cercado pela decadente paliçada, lugar no qual se cruzavam as duas estradas que atravessavam o vilarejo. À sombra da única árvore de grande porte da região ficava um curral com um espaço reservado para gado, e outro, para cavalos.
Neste último havia 5 ou 6 cavalos desencilhados. Nos degraus da escada diante da porta da taberna estavam sentados 2 tipos com casaco de couro e gorro de pele pontudo. Cada um deles segurava um caneco de cerveja e uma bacia cheia de ossos roídos. Quem são vocês? Gritou um dos sujeitos ao ver Skomlik e seus companheiros desmontarem. O que estão procurando? Sumam daqui. A taberna está ocupada em nome da lei. Não grite, Nicírio, não grite, falou Skomlik tirando Ciri da cela. E abra logo a porta, porque queremos entrar. Seu comandante, Verkta, é um amigo nosso. Eu não os conheço, porque você é um pé rapado. Eu e Creia-me servimos juntos no passado, ainda antes de Nilfgaard se instalar aqui. Bem, se é assim, hesitou o tipo, largando a empunhadura da espada, podem entrar. Para mim, tanto faz. Skomlik deu um empurrão em Ciri, outro perseguidor agarrou-a pela gola. Adentraram a taberna. No interior reinava a penumbra e o ar estava abafado, cheirando a fumaça e carne assada. A taberna estava quase vazia, com apenas uma das mesas ocupada, parcamente iluminada pela luz que entrava por uma pequena janela feita de bexigas de peixe. Um grupo de homens estava sentado à sua volta, enquanto mais ao fundo, junto do forno, movia-se o taberneiro, fazendo barulho com as panelas. Saudações, nobres nicírios, bradou Skomlik. Nós não trocamos saudações com qualquer um, rosnou, cuspindo no chão, um dos homens sentados perto da janelinha. Um de seus companheiros deteve-o com um gesto. Calma, falou. É gente nossa. Você não os reconhece? É Skomlik e seus perseguidores. Salvem, salvem. Skomlik sorriu e começou a se dirigir à mesa, mas parou ao notar seus companheiros com os olhos fixos num poste que sustentava o teto da taberna. Junto do poste, sentado num tamborete, encontrava-se um rapazola louro, numa postura estranha, esticado e contorcido. Ciri percebeu que aquela estranha posição provinha do fato de os braços do rapaz estarem virados para trás e atados, enquanto seu pescoço estava preso ao poste por uma tira de couro. Ora, vejam só, suspirou com força o perseguidor que segurava Ciri pela gola. Olhe só, Skomlik. É Kaileig. Kaileig. Skomlik virou a cabeça. O rato Kaileig? Não pode ser. Um dos nicírios sentados à mesa, um gordão com os cabelos cortados num pitoresco topete, soltou uma gargalhada. Pois saiba que pode, disse, lambendo a colher. É Kaileig em sua própria odienta pessoa. Valeu a pena acordarmos. Cedinho. Certamente vamos receber por ele pelo menos 30 florins em boa moeda imperial. Vocês capturaram Kaileig, Skomlik franziu o senho. Quer dizer que aquele pateta nilfgaardiano lá no portão falava a verdade. 30 florins, suspirou Remis. É uma boa grana. Quem vai pagar, o barão Lutz de Tifa? Sim, confirmou outro nicírio, de cabelos e bigode negros. O distinto barão Lutz de Tifa, nosso amo e benfeitor. Os ratos saquearam um de seus administradores na estrada, e o barão ficou furioso, fixando um prêmio pela captura deles. E seremos nós, Skomlik, que receberemos esse prêmio, creiam-me. Ah, olhem só, rapazes, para a cara dele. Não lhe apetece a ideia de sermos nós, e não ele, que pegamos o rato, muito embora o prefeito tenha lhe ordenado perseguir o bando. O perseguidor Skomlik, falou o gordão de topete, apontando para Ciri com a colher, também conseguiu capturar algo. Está vendo, Verkta? Uma garotinha. Estou vendo, sorriu o de cabelos negros. O que está havendo com você, Skomlik? Empobreceu tanto que agora se dedica a raptar crianças para exigir resgate. Quem é essa fedelha? Não lhe interessa. Por que está tão agressivo? Riu o de topete. Nós apenas queríamos nos certificar de que ela não é sua filha. Filha dele? Também riu Verkta, o de bigode negro. Que nada. Para gerar filhos é preciso ter colhões. Os nicírios soltaram uma sonora gargalhada. Podem rir à vontade, suas bestas. Gritou Skomlik, enchendo-se de empáfia. Quanto a você, Verkta, apenas lhe direi que, antes que se passe o domingo, você vai se espantar quando descobrir de quem se falará mais, de vocês e seu rato ou de mim, pelo que consegui. E aí vamos ver quem será mais generoso, seu barão ou o prefeito imperial de Amarilho. Pode enfiar no cu seu prefeito, com seu imperador e todo Nilfgaard, e anunciou Verkta com desprezo, voltando à sua sopa. E não precisa ficar enfunado. Sei que Nilfgaard há mais de uma semana tem procurado uma garota a ponto de a poeira se levantar em todas as estradas. Sei também que prometeu um prêmio pela captura dela, mas isso não me interessa merda alguma. Não pretendo mais bajular o prefeito e os Nilfgaardianos, e cago solenemente para eles. Agora estou a serviço do barão Lutz, só respondo a ele, a ninguém mais. Seu barão, grasnou Skomlik, beija as mãos e lambe as botas nilfgaardianas em seu lugar.
Como você não precisa fazer isso, pode se dar ao luxo de falar grosso. Não fique zangado, disse o Nicírio em tom conciliador. Não estava falando de você, creia-me. Estou até contente por você ter encontrado a garota procurada por Nilfgaard. Com isso, quem vai receber o prêmio será você, e não aqueles Nilfgaardianos de merda. E quanto ao fato de você estar a serviço do prefeito, ninguém escolhe seus senhores. São eles que escolhem seus servos, não é assim? Vamos, acalme-se e sente. Conosco, vamos festejar nosso encontro bebendo juntos. E por que não? Concordou Skomli. Mas antes me deem uma correia. Vou amarrar a garota no poste, assim como vocês fizeram com seu rato. Está bem. Os Nicírios soltaram uma gargalhada. Olhem só para ele, o terror das fronteiras. Riu o gordão de topete. O braço armado de Nilfgaard. Prenda-a, Skomli, mas com uma corrente de ferro, porque essa sua presa perigosa poderá arrebentar as correias e ainda esmurrar sua cara antes de fugir. Ela tem uma aparência tão assustadora que chega a dar arrepios de medo. Até os companheiros de Skomli deram uma risadinha abafada. O perseguidor enrubesceu e aproximou-se da mesa. É só para ter certeza de que ela não vai fugir. Não enche o saco, interrompeu o Verkta, partindo um pão. Se quiser bater um papo, sente-se e pague uma rodada de bebida, como é de praxe. Quanto à garota, se você tiver vontade, pode pendurá-la no teto de cabeça para baixo. Estou tão interessado nela quanto em esterco suíno. Só que isso é muito engraçado, Skomli. Ela pode até ser uma prisioneira importante para você e para seu prefeito, mas para mim não passa de uma pobre e apavorada garotinha. Você quer amarrá-la? Creia-me, ela mal se aguenta de pé, quanto mais pensa em escapar. O que você teme? Já vou lhes dizer o que temo, respondeu Skomli, adotando ar sério. Isto aqui é um povoado nilfgaardiano. Os colonos não nos deram as boas-vindas com pão e sal e disseram que já tem uma estaca afiada para o rato de vocês. E a lei está do lado deles, porque o prefeito emitiu um decreto para cada bandido ser executado no lugar em que for pego. Se não lhes entregarem o prisioneiro, eles serão capazes de afiar algumas estacas para vocês também. Grandes coisas, falou o gordão de topete. Os vagabundos que tentem assustar gralhas, porque, caso se metam conosco, poderá correr sangue. E nós não lhes entregaremos o rato, acrescentou Verkta. Ele é nosso e seguirá conosco até Tifa. O barão Lutz vai se acertar com o prefeito. Mas vamos deixar de falar bobagens. Sentem-se. Os perseguidores ajeitaram os cinturões com espadas e, de bom grado, sentaram-se à mesa dos Nicírios, gritando para o taberneiro, e apontando para Skomli como aquele que pagaria a rodada de cerveja. Skomli chutou um tamborete para junto do poste, agarrou Ciri pelo braço e puxou-a com tanta força que ela caiu, batendo com o ombro nos joelhos do rapaz amarrado à haste de madeira. Sente-se aqui, rosnou, e nem pense em se mexer, senão vou chicoteá-la como a uma cadela. Seu piolento, rosnou o garoto, com os olhos semicerrados. Seu cão. Ciri não conhecia o significado da maioria das palavras que saíram dos contorcidos lábios sinistros do rapaz, mas, a julgar pelas transformações que ocorriam no rosto de Skomli, chegou à conclusão de que eram palavras extremamente ofensivas e obscenas. O perseguidor empalideceu de raiva, desferiu um forte tapa no rosto do prisioneiro, agarrou seus cabelos louros e começou a bater sua cabeça contra o poste. Ei! Exclamou Verkta, erguendo-se da mesa. O que está se passando aí? Vou quebrar os dentes deste rato sarnento, gritou Skomli. Vou arrancar as pernas de sua bunda. Ambas, junte-se a nós e pare de gritar, disse o Nicírio, sorvendo de um trago um caneco de cerveja e limpando o bigode. Pode fazer o que quiser com sua prisioneira, mas mantenha-se longe do nosso. Quanto a você, Kaileig, não se meta a besta. Fique sentadinho e comece a pensar no cadafalso que o barão Lutz já mandou construir na vila. A lista das coisas que o malvado vai lhe fazer já está pronta, e creia-me, ela tem mais de 3 braças de comprimento. Metade da vila está fazendo apostas para ver a que ponto você aguentará. Portanto, poupe suas forças, rato. Eu mesmo vou apostar alguns trocados e espero que você não me desaponte e resista pelo menos até a castração. Kaileig cuspiu, virando a cabeça até onde lhe permitia a correia presa ao pescoço. Skomli ajeitou seu cinturão, lançou um olhar ameaçador para Ciri, encolhida sobre o tamborete, e juntou-se a seus companheiros, praguejando ao notar que no cântaro trazido pelo taberneiro restavam apenas vestígios de espuma. Como vocês conseguiram pegar Kaileig? Perguntou, sinalizando ao taberneiro sua intenção de pagar mais uma rodada. E vivo, ainda por cima, porque não vou acreditar que vocês mataram os demais ratos. Na verdade, respondeu Verkta, olhando criticamente para aquilo que acabara de retirar de uma de suas narinas, tenho de admitir que tivemos sorte.
Ele se separou do bando e foi para Nova Forja a fim de passar a noite com uma garota. O alcaide sabia que estávamos por perto e nos avisou. Chegamos antes do raiar do sol e pegamos o desgraçado ainda deitado no feno. Não esboçou resistência alguma. Quanto à sua garota, ficamos nos divertindo por bastante tempo, riu o gordão de topete. Se a noite com Kaileigh não a satisfez, ela não tem do que se queixar. Nós a satisfizemos tanto que a deixamos incapaz de se mover por um bom tempo. Pois então eu lhes digo que vocês não passam de um bando de idiotas, declarou Scomly. Deixaram de ganhar um montão de dinheiro, seus bobos. Em vez de perderem tempo com a garota, vocês deviam ter aquecido um ferro e arrancado do rato a informação do local onde estava o resto do bando. Vocês poderiam ter pego todos, Giselher e Reef. Apenas por Giselher os varinhaganos de Sarda ofereciam um prêmio de 20 florins um ano atrás. Já por aquela putinha, como é mesmo o nome dela, acho que é Mistel. Por ela, o prefeito teria dado muito mais, depois do que ela fez com o sobrinho dele em Druid, quando os ratos assaltaram o comboio. Ou você, Scomly, que Verkta franziu o senho e é burro de nascença, ou então a vida difícil comeu todo o seu cérebro. Nós somos 6. Acha que deveríamos nos lançar contra uma ratada toda? Quanto aos prêmios adicionais, vamos recebê-los mais tarde. Quando Kaileigh estiver na masmorra, o Barão Lutz vai mandar aquecer as solas de seus pés pelo tempo que for necessário, creia-me. Kaileigh vai cantar tudo, direitinho, onde eles podem estar, onde ficam seus esconderijos. Aí, poderemos atacá-los em grande número, cercá-los e pegá-los um a um, como caranguejos de um saco. Pois sim, e você acha que eles vão ficar esperando? Assim que souberem que vocês pegaram Kaileigh, abandonarão seus esconderijos habituais e procurarão outros. Não, Verkta, é preciso enfrentar a dura realidade. Vocês fizeram merda, trocaram o prêmio por uma xoxota. Vocês são assim mesmo e são conhecidos por isso. Vocês só pensam em xoxotas. Xoxota é você, vociferou Verkta, erguendo-se da mesa. Se está com tanta pressa, por que não sai com seus heróis à procura dos ratos? Mas tenha em mente seu servo Nilfgaardiano, que sair à procura dos ratos não é o mesmo que pegar meninas indefesas. Os Nissírios e os perseguidores começaram a gritar desaforos entre si. O taberneiro apressou-se em servir mais cerveja, arrancando o cântaro vazio das mãos do gordão de topete, antes que ele o quebrasse na cabeça de Scomly. A nova rodada de cerveja rapidamente encerrou a discussão, acalmou os ânimos e baixou a temperatura ambiente. Traga comida, gritou o gordão para o taberneiro. Ovos mexidos com salsicha, feijão, pão e queijo. E mais cerveja. Por que você está tão espantado, Scomly? Hoje estamos cheios de grana. Tiramos o cavalo, a bolsa, as joias, a sela, o chairel, a espada e o casaco de Kaileigh e vendemos tudo para anões. Vendemos também os sapatinhos vermelhos de sua garota, bem como seu colar. Que beleza! Então podemos beber à vontade. Estou muito contente. Está contente por quê? Nós temos com que pagar a bebida, você não. O máximo que você conseguirá por sua prisioneira é um pouco de meleca, se tanto. O prêmio corresponde à importância do prisioneiro. Seus filhos de uma cadela. Sente-se. Eu estava brincando. Não precisa ficar ofendido. Bebamos a concórdia. Nós convidamos. Onde estão os ovos mexidos, taberneiro? Apresse-se. E traga mais cerveja. Seri, toda encolhida sobre o tamborete, ergueu a cabeça e viu fixos nela os furiosos olhos verdes de Kaileigh sob a desgrenhada cabeleira loura. Sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. O rosto de Kaileigh, embora não de todo feio, era mau, decididamente mau. Siri se deu conta imediatamente de que aquele rapaz, pouco mais velho do que ela, seria capaz de qualquer coisa. Devem ter sido os deuses que enviaram você, sussurrou o rato, varando-a com seu olhar esverdeado. Embora eu não acredite neles, só podem ter sido eles que a enviaram. Não olhe em volta, pequena idiota. Você precisa me ajudar. Portanto, aguce os ouvidos e ouça. Siri encolheu-se ainda mais e abaixou a cabeça. Escute, continuou Kaileigh, mostrando os dentes como se fosse um rato de verdade. Daqui a um momento, quando o taberneiro passar por aqui, você vai chamá-lo. Escute, com todos. Os diabos, não disse Siri, também com voz baixa. Eles vão me surrar. Os lábios de Kaileigh se contorceram, e Siri compreendeu de imediato que ser surrada por Scomly não seria a pior coisa que poderia lhe acontecer. Embora Scomly fosse enorme, e Kaileigh magrinho, além de estar todo amarrado, seu instinto lhe dizia a quem deveria temer mais. Se você me ajudar, voltou a sussurrar o rato, eu ajudarei você. Não estou sozinho. Tenho companheiros que são daqueles que não costumam abandonar uns aos outros em casos de apuros. Entendeu?
Mas quando eles vierem em minha ajuda e a pancadaria começar, eu não poderei ficar preso a este poste, porque esses filhos da puta me farão em pedacinhos. Preste atenção com os diabos. Vou lhe dizer o que deverá fazer. Ciri abaixou a cabeça ainda mais. Seus lábios tremiam. Os perseguidores e os nicírios devoravam ovos mexidos, fazendo grande barulho com os lábios. O taberneiro mexeu no caldeirão e levou à mesa outro cântaro de cerveja, assim como um pão de centeio. Estou com fome, piou Ciri obedientemente. O taberneiro parou, olhou para ela de maneira amigável e lançou um olhar para os comensais. Posso dar algo a comer para ela, senhores? Fora! Urrou Skomlik, enrubescendo e cuspindo ovos mexidos. Afaste-se dela, seu cozinheiro de merda, senão lhe quebro as pernas. É proibido. Quanto a você, sua moleca, fique quieta, senão... Calma, Skomlik, você endoidou de vez? Intrometeu-se Verkta, engolindo com dificuldade um naco de pão com cebola. Olhem só para ele, rapazes, um sovina irrecuperável. Ele come à custa dos outros e nega comida à garota. Dê-lhe uma tigela, taberneiro. Sou eu que estou pagando e sou eu que digo a quem dar comida ou não. E a quem isso não agradar pode logo levar um chute no cu. Skomlik enrubesceu ainda mais, mas manteve-se calado. Lembrei-me de mais uma coisa e acrescentou Verkta. Devemos alimentar o rato para que não morra pelo caminho, porque aí o barão nos esfolaria vivos. Creia-me, a garota vai lhe dar de comer. Ei, taberneiro, arrume alguma comida para aqueles dois. Ó, que você está murmurando aí, Skomlik? Alguma coisa o incomoda? É preciso tomar muito cuidado com ela, falou o perseguidor, apontando para Ciri com um movimento de cabeça porque é um passarinho muito estranho. Se ela fosse uma garota normal, Nilfgaard não estaria tão interessado nela, nem o prefeito teria prometido um prêmio a quem a encontrasse. Se ela é normal ou anormal, riu o gordão de topete, poderá logo ser verificado. Basta olhar entre suas pernas. O que vocês acham dessa ideia, rapazes? Vamos levá-la para o celeiro por alguns instantes? Nem ouse tocar nela, rosnou Skomlik. Não vou permitir. E quem lhe disse que nós vamos pedir sua permissão? Meu prêmio e minha cabeça dependem de eu entregá-la inteirinha. O prefeito de Amarilho, nós cagamos para seu prefeito. Você ficou bebendo à nossa custa e agora, nos nega uma trepada com a garota? Ei, Skomlik, não seja tão pão duro. Nem sua cabeça vai cair. Nem o prêmio deixará de lhe ser dado. Você vai entregá-la inteirinha. Uma garota não é uma bexiga de peixe para estourar quando for forçada. Os nicírios explodiram numa gargalhada, no que foram acompanhados pelos companheiros de Skomlik. Ciri sentiu um tremor percorrer-lhe o corpo, empalideceu e ergueu a cabeça. Kaileg sorriu de maneira sarcástica. Entendeu agora? Sussurrou por entre os lábios sorridentes. Quando eles se embebedarem, vão se ocupar de você. Vão maltratá-la. Estamos metidos no mesmo saco. Faça o que lhe disse. Se der certo para mim, também dará para você. A comida está pronta, gritou o taberneiro. Seu sotaque não era nilfgaardiano. Pode achegar-se, senhorita. Uma faca, sussurrou Ciri, pegando a tigela. Como? Uma faca. Rápido. Se acha que não é suficiente, então tome mais um pouco. Gritou de modo pouco natural o taberneiro, olhando de soslaio para os comensais e adicionando mais cevada na tigela. Afaste-se, por favor. Uma faca. Afaste-se, senão vou chamá-los. Não posso. Eles vão incendiar a taberna. Uma faca. Não. Tenho pena de você, filhinha, mas não posso. Desista dessa ideia. Afaste-se. Ninguém sairá vivo desta taberna. Ciri recitou tremulamente as palavras de Kaileg. Uma faca. Rápido. E, quando tudo começar, fuja o mais rápido que puder. Segure direito essa tigela, sua desastrada. Gritou o taberneiro, virando-se para encobrir Ciri. Estava pálido e batia os dentes. Chegue mais perto do caldeirão. Ciri sentiu o frio toque da faca de cozinha que ele lhe enfiara por trás do cinto, cobrindo a empunhadura com a aba da blusa. Muito bem, sibilou Kaileg. Sente-se agora de tal modo que eles não possam me ver. Coloque a tigela sobre meus joelhos. Pegue a colher com a mão esquerda e a faca com a direita e corte a correia. Não aqui, sua idiota. No poste, junto do meu cotovelo. Cuidado, porque eles estão olhando. Ciri sentiu a garganta seca. Abaixou a cabeça até quase encostá-la na tigela. Alimente-me, e coma você também. Os olhos verdes estavam fixos nos dela, hipnotizando-a, e vá cortando. Com coragem, pequena. Se der certo para mim, também dará certo para você. É verdade, pensou Ciri, cortando a correia. A faca fedia a cebola e a lâmina estava embotada de tanto ter sido usada. Ele tem razão. Eu lá sei aonde estão me levando aqueles patifes. Ou tenho a mínima ideia do que quer de mim o prefeito nilfgaardiano?
Talvez também a mim aguarde um verdugo no tal amarilho, talvez me aguardem a roda, a broca, as tenazes, ferros em brasa. Não vou me deixar levar como uma ovelha para o matadouro. É melhor arriscar. Ouviu-se um estrondo, e a janela, com seu caixilho e um touro de madeira atirado de fora, aterrissou no tampo da mesa, espalhando tigelas e canecos. Logo atrás do touro, saltou sobre a mesa uma loura de cabelos cortados rente, vestida com um casaquinho vermelho e brilhantes botas de cano alto que chegavam até acima dos joelhos. Ajoelhada sobre a mesa, a loura girou sua espada. Um dos nicírios, que não teve tempo para erguer-se e se afastar, caiu para trás com o banco, esguichando o sangue da garganta destroçada. A jovem rolou agilmente do tampo da mesa para dar lugar a um rapaz de colete bordado curto pulando pela janela. "Rato-os!" berrou Verkta, esforçando-se para desembainhar a espada enroscada no cinturão. O gordão de topete sacou a sua, pulou na direção da jovem ajoelhada no piso e desferiu um golpe, mas a jovem, embora ainda de joelhos, aparou o golpe e rolou para o lado, enquanto o rapaz de colete que pulara atrás dela acertava o nicírio na têmpora. O gordão caiu no chão, amolecendo rapidamente como um entortado colchão de palha. A porta da taberna foi aberta com um possante pontapé, e a sala foi invadida por mais 2 ratos. O primeiro, alto e de tez escura, metido num gibão adornado com botões metálicos e com a testa envolta por uma tira de pano escarlate, derrubou 2 perseguidores com 2 rápidos golpes de espada e atracou-se com Verkta. O segundo, de ombros largos e cabelos louros, acabou de um só golpe com Remis, o cunhado de Skomli. Os demais nicírios e perseguidores puseram-se em fuga, dirigindo-se para a porta da cozinha. Entretanto, os ratos também adentravam por aquela passagem, começando por uma morena vestida com um traje colorido como num conto de fadas. Com uma rápida estocada, ela atravessou um dos perseguidores e, girando a espada como as pás de um moinho, derrubou o outro, matando logo em seguida o taberneiro, antes de o coitado ter tido tempo de gritar quem era. A sala foi preenchida por gritos e sons de espadas se chocando. Ciri escondeu-se atrás do poste. Mistre, Kaileigh, com os braços livres, tentava desesperadamente arrancar a correia que prendia seu pescoço ao poste. Giselher, Reef, estou aqui. No entanto, os ratos estavam por demais envolvidos na luta, e o único a ouvir o grito de Kaileigh foi Skomli. O perseguidor virou-se e se preparou para dar uma estocada, pregando o rato ao poste. Ciri reagiu rápido e instintivamente, assim como naquela luta com a Serp em Gorsvelen ou como em Taned. Todos os movimentos aprendidos em Cair Molen executaram-se por si sós, quase sem sua participação. Pulou detrás do poste, deu uma pirueta e caiu sobre Skomli, acertando-o com o quadril. Era muito pequena e frágil para derrubar o enorme perseguidor, mas conseguiu interromper o ritmo de seu golpe e chamar a atenção de Skomli para sua pessoa. Sua rameira. Skomli desferiu um golpe, fazendo a espada zunir no ar. O corpo de Ciri novamente executou por si só o desvio necessário, e o perseguidor quase se estatelou no chão. Soltando uma série de palavrões, ele voltou a atacar, aplicando ao golpe o máximo de força possível. Ciri desviou-se agilmente, apoiando-se na perna esquerda e girando numa pirueta no sentido contrário. Skomli tentou golpeá-la mais uma vez, mas de novo não conseguiu atingi-la. De repente desabou entre eles o corpo de Verkta, esguichando jatos de sangue sobre os dois. O perseguidor deu um passo para trás e olhou em volta. Estava cercado somente por cadáveres e os ratos estavam se aproximando com as espadas desembainhadas. Paren falou friamente o moreno com tira de pano escarlate na testa, enquanto liberava Kaileigh do poste. Tudo parece indicar que esse sujeito deseja muitíssimo acabar com a garota. Não sei por qual motivo, assim como não consigo compreender por qual milagre ele não o conseguiu até agora. Mas, já que ele faz tanta questão disso, vamos lhe dar mais uma chance. Devemos dar a ela também alguma chance, Giselher, e disse-o de ombros largos. Que seja uma luta justa. Faísca, dê-lhe um ferro. Ciri sentiu na mão a empunhadura de uma espada, um tanto pesada demais. Skomli bufou com fúria e atirou-se sobre ela, girando a espada como as pás de um moinho. Mas era lento demais. Ciri conseguia desviar-se com rápidos movimentos do tronco, giros e meios giros, até se tentar aparar a saraivada de golpes nela desferidos. Sua espada servia-lhe apenas de contrapeso facilitador dos desvios. Inacreditável! Riu a rata de cabelos curtos. Ela é uma acrobata. Além de ser muito rápida, acrescentou a de traje colorido, que lhe entregara a espada. Rápida como uma elfa. Ei, você é gordão. Não prefere enfrentar um de nós? Com ela, você não consegue.
Skomlik recuou, olhou em volta e, repentinamente, pulou para a frente, desferindo uma estocada com a ponta da espada, parecendo uma garça com bico esticado. Ciri evitou a estocada com um rápido desvio e girou sobre os calcanhares. Por um segundo viu a veia inchada no pescoço de Skomlik. Sabia que, naquela posição, ele não tinha como evitar nem aparar um golpe. Sabia como e onde desferir o golpe mortal. Mas não o desferiu. Já chega. Ciri sentiu alguém lhe tocar no ombro. A jovem de vestido colorido a empurrou, enquanto 2 outros ratos, o de colete bordado e a de cabelos curtos, faziam. Skomlik recuar até um canto da sala sob uma saraivada de golpes de espadas. Chega de brincadeiras, repetiu a jovem, encarando Ciri. Isso está demorado demais. E é por culpa sua, garota. Você pode matar e não mata. Algo me diz que não vai viver por muito tempo. Ao olhar para ela, Ciri sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. A rata tinha enormes olhos amendoados e dentes arreganhados num sorriso, dentes tão pequeninos que o sorriso tinha um aspecto fantasmagórico. A jovem era uma elfa. Está na hora de fugir, e falou Giseleir secamente, o de tira vermelha na testa, que sem dúvida era o líder do grupo. Isso está realmente durando demais. Mistre, acabe com o desgraçado. Piedade! Gritou Skomlik, caindo de joelhos. Poupem-me. Tenho filhinhos, bem pequeninos. A jovem desferiu um cortante golpe lateral, girando o torso na altura dos quadris. Um jato de sangue salpicou a caiada parede da taberna, deixando nela centenas de pontinhos cor de carmim. Odeio crianças pequeninas, falou a de cabelos curtos, limpando com os dedos o sangue da lâmina. Não fique aí parada, Misli apressou ao de tira escarlate na testa. Aos cavalos. Precisamos fugir. Estamos num povoado nilfgaardiano e não temos amigos por aqui. Os ratos saíram correndo da taberna. Ciri não sabia o que fazer, mas não teve tempo para refletir. Mistre, a jovem de cabelos curtos, empurrou-a na direção da porta. Diante da taberna, entre cacos de canecos e de ossos roídos, jaziam os corpos dos nicírios que tomavam conta da entrada. Do lado do vilarejo vinham correndo colonos armados de lanças, mas, ao verem os ratos no pátio, imediatamente sumiram no meio das choupanas. Sabe montar? Gritou Misli para Ciri. Sim, então pule num desses cavalos. Há um prêmio por nossas cabeças e estamos numa aldeia nilfgaardiana. Todos já estão pegando em arcos e lanças. A pleno galope atrás de Giseleir, pelo meio da ruazinha. Mantenha-se longe das choupanas. Ciri voou sobre uma barreira baixa, agarrou as rédeas de um dos cavalos dos perseguidores, pulou na sela e bateu nas ancas do animal com a parte chata da lâmina da espada que não soltara da mão. Partiu a pleno galope, ultrapassando Kailei e a colorida elfa, a quem chamavam de Faísca. Galopou atrás dos ratos na direção do moinho. De repente, viu emergir detrás da pilha de carvão junto de uma das choupanas um homem mirando uma besta nas costas de Giseleir. Mate-o, ouviu um grito às suas costas. Mate-o, garota. Ciri inclinou-se na sela, e com um violento puxão das rédeas e uma forte cutucada com os calcanhares, forçou o cavalo a mudar de direção. O homem com a besta virou-se no último momento, e Ciri viu seu rosto contorcido de horror. Ergueu o braço com a espada para desferir um golpe, mas hesitou por uma fração de segundo. Ouviu o som da corda se soltando, e seu cavalo relinchou agudamente e empinou. Ciri saltou, livrando os pés dos estribos e pousando suavemente com as pernas arqueadas. Faísca, que vinha logo atrás, inclinou-se na sela e acertou o colono da besta direto no peito. O colono caiu de joelhos, inclinou-se para frente e caiu de cara numa poça, espirrando lama por todos os lados. Cavalo ferido relinchava e dava coices no ar, fugindo finalmente no meio das choupanas. Sua idiota! Gritou a elfa, passando a galope por Ciri. Sua idiota de merda! Pule! Gritou Kailei, galopando para junto de Ciri, que agarrou a mão estendida. A velocidade fez com que alçasse voo, a articulação do ombro estalou, mas ela conseguiu saltar no cavalo, abraçando as costas do rato louro. Partiram a galope, ultrapassando Faísca. A elfa deu meia volta para perseguir um colono que abandonara sua arma e fugia na direção do celeiro. Faísca não teve dificuldade em alcançá-lo. Ciri virou a cabeça a tempo de ouvir o curto e selvagem grito do colono golpeado. Foram alcançados por Mistre, que galopava junto de um cavalo reserva com sela e tudo. Ela gritou algo para Ciri que, embora não tivesse entendido uma só palavra, compreendeu de que se tratava. Soltou as costas de Kailei, pulou no chão em pleno galope e correu para o cavalo reserva. Misli atirou-lhe suas rédeas, olhou para trás e deu um grito de advertência.
Ciri voltou-se no momento exato para desviar-se de uma traiçoeira estocada de uma lança desferida por um robusto colono que viera do chiqueiro. O que se passou em seguida ficou perseguindo-a em sonhos por muito tempo. Lembrava-se de tudo, de cada movimento. A pirueta que a salvou da ponta da lança deixara-a numa posição ideal, enquanto o colono não tinha como se desviar, nem se proteger com o cabo da lança que segurava com ambas as mãos. Ciri golpeou horizontalmente, virando-se numa pirueta no sentido contrário. Por um instante viu a boca aberta para gritar no rosto com barba por fazer. Viu a testa aumentada pela calvície precoce e mais clara acima da linha do gorro ou chapéu que a protegia do sol. Tudo o que viu em seguida ficou coberto por um jorro de sangue. Continuava segurando as rédeas do cavalo, que empinou apavorado com o grito macabro do colono, fazendo com que ela caísse de joelhos e soltasse as rédeas. O ferido urrava desesperadamente, agitando-se em convulsões sobre palha e esterco, com sangue esguichando dele como de um porco. Ciri sentiu ânsias de vômito. Faísca freou sua montaria junto dela, agarrou as rédeas do cavalo reserva e fez com que ela se levantasse. Já na sela, urrou, e parta a pleno galope. Ciri conteve as náuseas e pulou sobre a sela. A lâmina da espada que continuava segurando na mão estava manchada de sangue. Ciri teve de fazer um grande esforço para dominar o desejo de atirar o ferro o mais longe possível. Do meio das choupanas surgiu Mistre, perseguindo 2 homens. O primeiro conseguiu escapar pulando uma cerca, enquanto o segundo, atingido por um curto golpe de espada, caiu de joelhos, levando as mãos à cabeça. Ciri, Mistre e a elfa partiram a galope, mas logo tiveram de frear suas montarias, quase se erguendo nos estribos, uma vez que do lado do moinho vinham em sua direção Giseleer, acompanhado de outros ratos. Atrás deles, soltando gritos guerreiros para criar coragem, corria um grupo de colonos armados. "Sigam-nos!" gritou Giseleer, passando a galope por elas. "Atrás de nós, Mistre, até o riozinho." Mistre puxou as rédeas, fez o cavalo dar meia volta e galopou atrás dele, saltando sobre pequenos obstáculos. Ciri, colada ao pescoço de sua montaria, foi atrás dela. A seu lado galopava Faísca, com os belos cabelos negros esvoaçando ao vento e revelando pequenas orelhas pontudas e adornadas com brincos de filigranas de ouro. O homem ferido por Mistre continuava ajoelhado no meio da estrada, balançando-se e segurando a cabeça ensanguentada com as mãos. Faísca aproximou o cavalo e acertou-o com toda a força. O ferido urrou. Ciri viu seus dedos decepados saltarem como lascas de madeira de um tronco atacado por um machado e caírem no chão como vermes gordurosos. Teve dificuldade em conter a ânsia de vômito. Junto do buraco, na paliçada aguardavam por elas Mistle e Kailey. Os demais ratos ainda estavam distantes. Os 4 partiram a toda a velocidade, esguichando água até acima da cabeça dos cavalos ao atravessarem o riacho. Inclinados com o rosto colado à crina de suas montarias, conseguiram galgar a arenosa escarpa e atravessaram a galope os arroxeados campos de lavanda. Faísca, por ter um cavalo melhor, adiantou-se aos outros 3. Adentraram uma floresta, uma úmida sombra no meio de troncos de faias. Foram alcançados por Giseleer e os demais, mas reduziram o ritmo apenas por um momento. Quando atravessaram a floresta e saíram para um prado, voltaram a correr a pleno galope. Em pouco tempo Ciri e Kailey foram ficando para trás. Os cavalos dos perseguidores não estavam em condições de manter o ritmo dos belos e raçudos corcéis dos ratos. Ciri tinha ainda um problema adicional. Montada num cavalo enorme, mal conseguia tocar nos estribos com os pés, e, enquanto galopava, não tinha condições de ajustar o comprimento das correias. Sabia montar sem estribos tão bem quanto com eles, porém tinha certeza de que não conseguiria galopar por muito tempo naquela situação. Por sorte, Giseleer diminuiu o ritmo e reteve os demais, permitindo que Ciri e Kailey se juntassem ao resto do grupo. Ciri passou a trotar, mas mesmo assim não conseguia encurtar as correias, uma vez que estas não tinham mais furos. Sem reduzir a velocidade, passou a perna direita sobre o arção da sela, cavalgando sentada, como uma dama. Ao ver a posição da garota na sela, Mistre soltou uma gargalhada. "Está vendo, Giseleer? Ela não é somente uma acrobata, mas também uma volteadora. Ei, Kailey, de onde foi que você desencavou essa diabinha?" Faísca, freando sua bela égua castanha que estava seca e pronta para continuar a galopar, aproximou-se, ameaçadora, do lobuno de Ciri. O lobuno relinchou, recuou e ergueu violentamente a cabeça. Ciri retesou as rédeas e mal se manteve na sela. "Você sabe por que ainda está viva, sua cretina?" rosnou a elfa, afastando os cabelos da testa.
Aquele colono que você poupou tão misericordiosamente puxou o gatilho cedo demais e acertou seu cavalo em vez de você. Não fosse isso, você estaria agora caída com uma flecha cravada até o cabo nas costas. Por que cargas de água você carrega uma espada? Deixe-a em paz, Faísca, falou Mistli, apalpando o pescoço coberto de suor de sua montaria. Giselier, temos de diminuir o ritmo para pouparmos nossos cavalos. Afinal, ninguém está nos perseguindo. Eu gostaria de atravessar o Velda o mais rápido possível, afirmou Giselier. Descansaremos do outro lado do rio. Kaileigh, como está seu cavalo? Vai aguentar. Não é um ginete, jamais vai participar de uma corrida, mas é uma besta forte. Então, vamos. Um momento, disse Faísca. E quanto a essa fedelha? Giselier virou-se, ajeitou a tira de pano. Escarlate na testa e reteve seu olhar em Ciri. Seu rosto e sua expressão lembravam um tanto. Kaileigh, a mesma contorção dos lábios, os mesmos olhos semicerrados, as mesmas maxilas magras e protuberantes. No entanto, ele era mais velho que o rato louro. Uma acinzentada pelugem em suas bochechas indicava que ele já fazia a barba regularmente. Pois falou secamente. O que fazer com você, alegre garotinha? Ciri abaixou a cabeça. Ela me ajudou, interveio Kaileigh. Não fosse ela, aquele imundo perseguidor teria me pregado ao poste. Os colonos viram-na fugindo conosco, acrescentou Mistli. Chegou a acertar um deles com a espada, e duvido muito que ele tenha sobrevivido. Aqueles colonos são nilfgaardianos. Se a garota cair nas mãos deles, acabarão com ela num piscar de olhos. Não podemos deixá-la. Faísca bufou com raiva, mas Giselier abanou a mão. Ela virá conosco até o Velda, decidiu. Depois, vamos ver. Monte no cavalo de maneira correta, garota. Se você ficar para trás, não tomaremos conhecimento disso. Entendeu? Ciri, ansiosa, balançou a cabeça afirmativamente. Fale, garota. Quem é você? De onde vem? Como se chama? Por que estava sendo levada presa? Ciri abaixou a cabeça. Enquanto cavalgavam, ela teve bastante tempo para tentar inventar uma história, acabou inventando várias. O líder dos ratos, porém, não era do tipo capaz de acreditar em qualquer uma delas. E então encorajou a Giselier. Você está cavalgando conosco há várias horas. Convive conosco e ainda não tive a oportunidade de ouvir sua voz. Você é muda? Não posso dizer-lhes a verdade, pensou Ciri em desespero. Afinal, eles não passam de meros bandidos. Se descobrirem sobre os nilfgaardianos, e que os perseguidores me pegaram por causa de um prêmio, até poderão querer recebê-lo. E, além de tudo, a verdade é tão inverossímil que eles jamais acreditariam nela. Tiramos você daquele povoado, continuou o líder do bando lentamente. Trouxemos você até aqui, para um de nossos esconderijos. Demos-lhe comida. Você está se aquecendo junto de nosso fogo. Portanto, fale logo. Quem é você? Deixe-a em paz, falou Mistli. Quando olho para você, Giselier, vejo, repentinamente um nicírio, um perseguidor ou um daqueles nilfgaardianos filhos da puta. E me sinto como se estivesse num interrogatório numa masmorra, atada a um banco de carrasco. Mistli tem razão, disse o rato de cabelos louros e de colete curto. Ciri ficou toda arrepiada ao ouvir seu sotaque. Está mais do que claro que a garota não quer nos dizer quem é, algo a que ela tem todo o direito. Eu, quando me juntei a vocês, também fui de pouca conversa por bastante tempo. Não queria que vocês descobrissem por meu sotaque que eu era um nilfgaardiano, filho da puta. Não fale bobagens, Ref, respondeu Giselier. O que se passou com você foi bem diferente. E você, Mistli, também exagera. Não estou conduzindo um interrogatório. Apenas quero que ela nos diga quem é e de onde vem. Quando ela me disser isso, vou lhe mostrar o caminho de casa, e pronto. Como posso fazer isso, se não sei? Você não sabe de nada, interrompeu o Mistli. Nem, mesmo se ela tem uma casa. E eu acho que não tem. Os perseguidores pegaram-na na estrada. Porque ela estava sozinha. Isso é típico daqueles covardes. Se você mandá-la embora, ela não conseguirá sobreviver sozinha nas montanhas. Será devorada pelos lobos ou morrerá de fome. Então, o que podemos fazer com ela? Falou o jovem de ombros largos, remexendo os gravetos na fogueira. Deixá-la perto de uma aldeia? Uma ideia estupenda, se riu Mistli. Será que você não sabe como são os homens? Eles vão botá-la para pastorear o gado, quebrando-lhe antes uma perna para que não fuja. À noite será tratada como de ninguém, ou seja, uma propriedade coletiva. Vai pagar pela comida, bebida e um teto sobre a cabeça da maneira que você bem sabe. E quando chegar a primavera, ela terá acessos de febre depois de dar à luz num chiqueiro um bastardo qualquer.
Se nós deixarmos com ela um cavalo e uma espada, escandiu Giseleir lentamente, sem tirar os olhos de Ciri, eu não gostaria de ser o camponês que tentaria quebrar-lhe a perna ou fazer-lhe um filho. Vocês viram a pirueta que ela executou lá na taberna diante daquele perseguidor que acabou morto por Mistre? Ele ficou golpeando o ar, enquanto ela dançava à sua volta. A bem da verdade, nem estou tão interessado em saber quem ela é e de onde veio, mas onde foi que ela aprendeu todos aqueles truques, pois saibam que tais truques não a manterão viva, falou repentinamente Faísca, até então ocupada com sua espada. Ela só sabe dançar. Para sobreviver, é preciso saber matar, e isso ela não sabe. Acho que sabe, sim, sorriu Kailey. Quando ela acertou o pescoço daquele camponês, seu sangue jorrou a uma altura de meia braça, e ela, diante daquela visão, quase desmaiou. Bufou a elfa. Porque não passa de uma criança, observou. Mistre, acho que sei quem ela é e onde aprendeu tais truques. Já vi outras jovens assim. Ela é uma dançarina ou acrobata de uma trupe de saltimbancos. E desde quando bufou Faísca ficamos interessados em dançarinas ou acrobatas? Com todos os diabos, já é quase meia-noite e estou morrendo de sono. Vamos acabar logo com esta conversa, que não leva a lugar algum. Precisamos dormir e descansar, porque amanhã temos de estar em Cusnica antes do anoitecer. Espero que vocês não se tenham se esquecido de que foi o alcaide de lá quem entregou Kailey aos Nicírios. Portanto, todo o vilarejo deverá presenciar como a noite adquire uma face avermelhada. Quanto à garota, ela tem um cavalo e uma espada, que conseguiu de maneira honrada. Vamos lhe dar um pouco de comida e de dinheiro por ter salvado a vida de Kailey e deixar que ela parta para onde quiser, que seja responsável pela própria sobrevivência. Pois que seja, falou Ciri, erguendo-se e cerrando os lábios. Caiu um silêncio total, ouvia-se apenas o crepitar dos gravetos na fogueira. Os ratos olhavam para ela com curiosidade, e esperavam. Pois que seja, repetiu, espantando-se, com a maneira estranha com que soava sua voz. Não preciso de vocês, nem lhes pedi nada. Aliás, não quero ficar na companhia de vocês. Vou partir agora mesmo, quer dizer que você não é muda, afinal, constatou Giseleir soturnamente. Você consegue falar, e até de modo bem descarado. Olhem só para seus olhos, se falou Faísca. Vejam como ela ergue a cabeça. Uma vizinha de rapina. Um falcãozinho. Então você quer partir, disse Kailey. E para onde, se é que se pode perguntar? E o que você tem a ver com isso? Gritou Ciri com um brilho esverdeado nos olhos. Por acaso eu lhes pergunto para onde vão? Não tenho o menor interesse em saber. Assim como não tenho interesse algum em qualquer um de vocês. Não preciso de vocês para nada. Consigo. Vou me virar sozinha. Sozinha? Repetiu Mistre com um sorriso maroto. Ciri calou-se e abaixou a cabeça. Os ratos também ficaram em silêncio. Já é noite, falou Giseleir. Finalmente. Não se viaja à noite. Também não se viaja sozinho, garota. Quem está sozinho perece. Lá, junto dos cavalos, há cobertores e peles. Escolha algo para você. As noites nas montanhas costumam ser frias. Por que você está arregalando para mim essas lanternas verdes? Procure um lugar para se acomodar e vá dormir. Você precisa descansar. Após um momento de hesitação, Ciri obedeceu. Foi até os cavalos e retornou com um cobertor e uma pele. Os ratos não estavam mais sentados em volta da fogueira, mas de pé, formando um semicírculo, com o brilho vermelho das chamas refletindo em seus olhos. Nós somos os ratos, o terror das fronteiras, afirmou Giseleir orgulhosamente. Somos capazes de farejar um butim a milhas de distância. Não temos medo de ciladas e não há uma coisa no mundo que nós não possamos conquistar. Somos os ratos. Aproxime-se, garota. Ciri obedeceu. Você não tem nada, acrescentou Giseleir, entregando-lhe um cinturão com adornos de prata. Assim, aceite pelo menos isto. Você não tem nada nem ninguém, falou. Mistre com um sorriso, colocando sobre seus ombros um casaquinho de veludo e enfiando em sua mão uma blusa bordada. Você não tem nada, observou Kailey, presenteando-a com um estilete numa bainha cravejada de pedras preciosas. E está sozinha. Você não tem ninguém próximo, disse Reef, com sotaque nilfgaardiano, entregando-lhe um par de luvas de pele macia. Não tem ninguém próximo e será sempre uma estranha, esteja onde estiver, concluiu Faísca com aparente indiferença, enfiando na cabeça de Ciri uma boina adornada com penas de fazão. Sempre forasteira e diferente. Como devemos chamá-la, pequeno falcãozinho? Ciri fixou os olhos nos dela. Gvalska. A elfa riu gostosamente. Quando você começa a falar, fala em muitas línguas, falcãozinho. Muito bem. Você portará um nome do povo antigo, um nome que você mesma escolheu. Você será Falca. Falca. Não conseguia adormecer.
Cavalos galopavam e relinchavam no meio da escuridão, o vento murmurava entre os pinheiros, o céu estava coberto de estrelas. Brilhava intensamente o olho, que por tantos dias fora seu guia no deserto. O olho indicava o oeste, mas Ciri já não estava certa de que aquela seria a direção adequada. Na verdade, não tinha certeza de nada. Não conseguia adormecer, apesar de pela primeira vez em muitos dias sentir-se segura. Não estava mais sozinha. Fizera a cama de ramos longe dos ratos, que dormiam no aquecido piso de barro de uma choupana destroçada. Estava afastada deles, mas sentia sua proximidade, sua presença. Não estava mais sozinha. De repente, ouviu passos silenciosos. Não tenha medo, Kaileigh. Não direi a eles, sussurrou o rato louro, ajoelhando-se a seu lado, que você está sendo procurada por Nilfgaard, nem que o prefeito de Amarillo prometeu um prêmio por você. Lá, na taberna, você salvou minha vida. Vim lhe retribuir com algo muito gostoso. Deitou-se ao lado dela devagar e cuidadosamente. Ciri tentou se levantar, porém ele apertou-a contra o leito de ramos com um gesto não violento, porém forte e definitivo. Com toda a delicadeza, colocou um dedo sobre seus lábios. Não era preciso. Ciri estava paralisada de medo e sua garganta ressecada não lhe permitia emitir grito algum, mesmo que quisesse gritar. Mas não queria. O silêncio e a escuridão eram melhores, mais seguros, mais íntimos. Eles serviam para ocultar o pavor e a vergonha que a assolavam. Gemeu. Fique quietinha, pequena, sussurrou Kaileigh, desamarrando lentamente os cordões de sua blusa. Devagar e com gestos suaves, ergueu a parte inferior da blusa acima de seus quadris. E não tenha medo, você vai ver como isto é gostoso. Ciri estremeceu ao sentir o toque da seca, dura e áspera mão do rato. Permaneceu imóvel e estirada, tomada por um medo paralisante e constrangedor, e por uma sensação de asco que lhe atacavam as têmporas e as bochechas com ondas de calor. Kaileigh enfiou o braço direito debaixo de sua cabeça, puxou-a para mais junto de si, tentando afastar a mão que procurava inutilmente puxar a borda inferior da blusa para baixo. Ciri começou a tremer. No meio da escuridão que a cercava, sentiu repentinamente um movimento brusco, uma sacudidela e o som de um chute. Você enlouqueceu, Mistli? Rosnou Kaileigh, erguendo-se um pouco. Deixe-a em paz, seu porco. Suma daqui. Vá dormir. Já lhe disse. Deixe-a em paz. E por acaso eu a estou importunando? Ela está gritando ou querendo fugir? Tudo o que quero é acalentá-la. Não atrapalhe. Suma daqui se não quiser se ferir. Ciri ouviu o som de uma adaga sendo retirada de uma bainha metálica. Não estou brincando, continuou Mistli, mal visível na escuridão. Vá juntar-se aos rapazes. Imediatamente. Kaileigh sentou-se e soltou um palavrão. Depois ergueu-se e foi embora sem dizer mais nada. Ciri sentiu lágrimas deslizando pelas bochechas e enfiando-se depressa, como vermes, nos cabelos junto das orelhas. Mistli deitou-se a seu lado e cobriu-a cuidadosamente com a pele, mas não arrumou sua blusa, deixando-a como estava. Ciri voltou a tremer. Fique quieta, falca. Agora está tudo bem. Mistli era quente, cheirando a resina e fumaça. Sua mão era menor que a de Kaileigh, mais delicada, mais suave, mais agradável. No entanto, seu toque fez com que Ciri ficasse novamente tensa, travando os maxilares e apertando a garganta. Mistli abraçou-a, aninhando-a de maneira protetora e sussurrando palavras tranquilizadoras. Ao mesmo tempo, porém, sua pequena mão avançava como um quente caracol calmo, seguro de si, decidido e consciente de seu caminho e de seu alvo. Ciri sentiu as tenazes de medo e asco se abrirem, sentiu como se livrava de seu aperto e despencava num cada vez mais profundo, quente e úmido atoleiro de resignação e de irresistível submissão. Uma submissão prazerosa, embora abominável e humilhante. Gemeu surda e desesperadamente. A respiração de Mistli queimava seu pescoço, aveludados e úmidos lábios acariciavam seu ombro, sua clavícula, descendo lentamente cada vez mais para baixo. Ciri voltou a gemer. Quieta, meu falcãozinho, sussurrou Mistli, enfiando cuidadosamente o braço debaixo de sua cabeça. Você não estará mais sozinha. Não mais. Na manhã seguinte, Ciri levantou-se com o raiar do sol. Esgueirou-se de dentro das peles lenta e cuidadosamente para não acordar Mistli, que dormia com a boca entreaberta e com o antebraço sobre os olhos. A pele do antebraço estava arrepiada. Solícita, Ciri cobriu a jovem. Após um breve momento de hesitação, inclinou-se e beijou delicadamente seus cabelos curtos e eriçados como uma vassoura. Mistli murmurou algo dormindo. Ciri enxugou uma lágrima. Não estava mais sozinha. O restante dos ratos também dormia. Um deles roncava profundamente, enquanto o outro soltou um pum bem audível.
Faísca estava deitada com o braço sobre o peito de Giseleer, a basta, cabeleira toda desgrenhada. Os cavalos bufavam e batiam com os cascos no chão. Um pica-pau atacava o tronco de uma faia com uma série de bicadas. Ciri correu até o riacho. Ficou se lavando por muito tempo, tremendo de frio. Lavava-se com gestos rápidos das mãos trêmulas, querendo livrar-se daquilo que já não era possível se livrar. Lágrimas escorriam-lhe pela face. Falca! A água sussurrava e espumava por entre as pedras, ia para longe, perdia-se na neblina. Tudo se afastava e se perdia na neblina. Tudo. Eles eram a escória. Eram uma estranha mistura criada pela guerra, pela desgraça e pelo desprezo. A guerra, a desgraça e o desprezo os ligaram e os lançaram numa margem, assim como um rio caudaloso atira sobre a praia pedaços de madeira enegrecidos e polidos pelas pedras. Kaileg voltou assim envolto por fumaça, labaredas e sangue, no piso do pequeno castelo saqueado, deitado entre os corpos de seus pais e irmãos adotivos. Arrastando-se pelo pátio, coberto de cadáveres, deparou com Reef. Reef era um soldado da expedição punitiva que o imperador Enlir Varemres despachara para conter a rebelião em Ebbin. Era um daqueles que conquistaram e saquearam o castelo após 2 dias de cerco. Após a conquista do castelo, os companheiros de armas de Reef deixaram-no para trás, embora ele estivesse vivo. A verdade era que se preocupar com os feridos não fazia parte das obrigações dos destacamentos especiais nilfgaardianos. De início Kaileg pensou em acabar com Reef. No entanto, Kaileg não queria ficar sozinho, e Reef, assim como Kaileg, tinha 16 anos. Os dois, então, juntos passaram a curar suas feridas. Juntos assaltaram e mataram um cobrador de impostos. Juntos embebedaram-se numa taberna e depois, cavalgando por um vilarejo em cavalos roubados, juntos gastaram o resto do dinheiro, morrendo de rir pelo caminho. Juntos fugiam das patrulhas nicírias e nilfgaardianas. Giseleer desertou do exército. Provavelmente o exército era do governante de Gezo que se aliara aos rebeldes de Ebbin. Provavelmente porque Giseleer não sabia muito bem para onde fora, arrastado pelos recrutadores. Naquele momento, estava completamente embriagado. Quando ficou sóbrio e levou a primeira bronca do sargento, fugiu. No começo, ficou vagando solitário, mas quando os nilfgaardianos destruíram a confederação rebelde, as florestas ficaram cheias de desertores e fugitivos. Em pouco tempo, os fugitivos uniram-se em bandos, e Giseleer juntou-se a um deles. O bando saqueava e incendiava vilarejos, assaltava comboios e caravanas, corria em selvagens fugas dos esquadrões da cavalaria nilfgaardiana. Durante uma daquelas fugas, o bando se defrontou com os elfos numa floresta, e foi dizimado, encontrando a morte invisível nas sibilantes penas cinzentas de setas vindas de todos os lados. Uma das setas atravessou o ombro de Giseleer, prendendo-o a uma árvore. A elfa que retirou a seta na madrugada seguinte e curou o ferimento foi a Enevedin. Giseleer nunca descobriu por que os elfos haviam condenado a Enevedin ao banimento, por qual crime a haviam condenado à morte. Afinal, para uma elfa livre, a solidão numa estreita faixa de terra de ninguém que separava o povo antigo livre dos humanos representava a morte certa. Uma elfa sozinha tinha de morrer, a não ser que encontrasse um companheiro. E a Enevedin encontrou um companheiro. Seu nome, que, em tradução livre, significava Criança do Fogo, era demasiadamente complicado e poético para Giseleer, de modo que passou a chamá-la de Faísca. Misli descendia de uma nobre e rica família de Tur, em Maeste Setentrional. Seu pai, um vassalo do príncipe Rudiger, juntou-se ao exército rebelde, deixou-se derrotar e sumiu sem deixar vestígios. Quando a população de Tur fugiu da cidade diante da notícia da aproximação da expedição punitiva dos famosos pacificadores de Gemer, a família de Misli fugiu também, mas Misli se perdeu na multidão em pânico. A distinta e delicada jovem que, desde os mais ternos anos, era carregada numa liteira, não conseguiu acompanhar o ritmo dos fugitivos. Após 3 dias vagando sozinha, caiu nas mãos de um bando de caçadores de escravos que seguiam atrás das tropas nilfgaardianas. Jovens abaixo de 17 anos eram muito valiosas, desde que fossem virgens. Os caçadores de escravos não tocaram em Misli, depois de terem constatado sua virgindade. Após aquela verificação, Misli passou a noite toda chorando. No Vale do Velda, o bando foi dizimado por desertores nilfgaardianos, que mataram todos os caçadores e seus escravos do sexo masculino. Pouparam somente as jovens que não sabiam o porquê disso. Tal desconhecimento, porém, não permaneceu por muito tempo. Misli foi a única que sobreviveu.
Da vala na qual fora atirada nua, coberta de hematomas, excrementos, lama e sangue coagulado, ela foi tirada pelo filho do ferreiro do vilarejo, chamado Ace. Este estava perseguindo os Nilfgaardianos por mais de 3 dias. Enlouquecido pelo desejo de se vingar do que os desertores haviam feito com seus pais e suas irmãs, algo que ele presenciou oculto num juncal. Encontrarão-se todos um dia nos festejos de Lamas, o dia da ceifa, num dos vilarejos de Gezo. Naquela época, a guerra ainda não deixara marcas profundas no Velda Superior, e os camponeses continuavam a festejar tradicionalmente o começo do mês da Gadanha, com danças e diversões ruidosas. Não levaram muito tempo para se encontrar no meio da multidão. Havia coisas demais que os destacavam. Havia coisas demais em comum uns com os outros. Eram ligados pelo extravagante e colorido modo de se vestir, pela atração por joias e bijuterias, por belos cavalos e por espadas, das quais não se separavam, nem para dançar. Destacavam-se dos demais pela arrogância, empáfia, autoconfiança, postura provocadora e violência. E desprezo. Eram filhos dos tempos do desprezo, e era só desprezo que sentiam pelos. Outros não se apoiavam apenas na força bruta, mas também na destreza no manejo de armas, a qual haviam adquirido rapidamente pelas estradas, na força de vontade, nos cavalos velozes e nas espadas afiadas. E no companheirismo. Eram camaradas confrades. Porque todo aquele que fica sozinho morre, de fome, de espada, de flecha, das foices dos camponeses, no patíbulo, num incêndio. Quem está sozinho morre apunhalado, golpeado, pisoteado, chutado, passado de mão em mão como se fosse um brinquedo. Encontrarão-se no dia da ceifa. O soturno, escuro e esguio Giseler, o magro Kaileg com seus cabelos compridos, olhos malvados e lábios sempre contorcidos num esgar desagradável. Reef, incapaz de se livrar do sotaque nilfgaardiano. A alta Mistre, com suas pernas compridas e cabelos cor de palha cortados rente como uma vassoura. A colorida Faísca, de olhos grandes, lábios finos e diminutas orelhas élficas, sempre ágil e graciosa ao dançar e rápida e mortal ao lutar. O robusto Ace, com clara e desgrenhada pelugem no queixo. Giseler assumiu o posto de líder, e eles adotaram o nome de Ratos. Alguém os chamara assim. Eles haviam gostado. Saqueavam e matavam a torto e a direito, e sua crueldade tornou-se proverbial. No começo, os prefeitos nilfgaardianos não os levaram a sério. Estavam convictos de que, a exemplo de outros bandos, os ratos seriam eliminados pela concentrada ação dos camponeses em fúria ou se matariam uns a outros quando a quantidade de bens saqueados forçasse a ganância a sobrepujar a solidariedade. Os prefeitos estavam certos no que tangia aos outros bandos, mas enganaram-se no caso dos ratos. Porque os ratos, filhos do desprezo, não estavam interessados em botins. Eles atacavam, saqueavam e matavam por pura diversão, e os cavalos, o gado, os grãos, a forragem, o sal, o breu e os tecidos que roubavam dos carregamentos militares eram distribuídos pelos vilarejos. Em troca, os camponeses escondiam-nos, davam-lhes de comer e beber, e, mesmo sob as mais cruéis torturas infligidas a eles por nilfgaardianos ou nicírios, jamais revelavam suas rotas e seus esconderijos. Já os ratos pagavam com ouro e prata artesãos-se, alfaiates por aquilo que amavam acima de tudo, armas, trajes e adereços. Os prefeitos estabeleceram um valioso prêmio por suas cabeças e, de início, houve aqueles que se sentiram atraídos pelo ouro nilfgaardiano. Mas à noite a choupana dos delatores ficava em chamas, enquanto os fugitivos do incêndio eram inclementemente mortos pelas lâminas dos cavaleiros fantasmas movendo-se no meio da fumaça. Os ratos atacavam como ratos, de maneira silenciosa, traiçoeira e cruel. Os ratos adoravam matar. Os prefeitos lançaram mão de outros expedientes já testados em situações semelhantes. Mais de uma vez tentaram infiltrar um traidor no grupo. Nada conseguiram. Os ratos não aceitavam novos membros. O fechado e coeso sexteto formado pelo tempo do desprezo não queria estranhos. Desprezava-os. Até o dia em que surgiu uma garota de cabelos cinzentos, calada e ágil como uma acrobata, sobre a qual os ratos não tinham informação alguma, além do fato de ela ser como cada um deles fora no passado. Estava sozinha e cheia de mágoa, magoada por aquilo que lhe tirara o tempo do desprezo. E nos tempos do desprezo, quem fica sozinho está condenado a morrer. Giseler, Kaileg, Reef, Mistre, Faísca, Ace e Falca. O prefeito de Amarillo ficou muito espantado quando lhe informaram que os ratos passaram a ser 7. 7! Exclamou o prefeito de Amarillo, olhando, incrédulo, para o soldado. Eles eram 7, e não 6. Você tem certeza disso?
Absoluta, respondeu indistintamente o único soldado que escapara do massacre. A cabeça e metade do rosto estavam envolvidas em bandagens imundas e encharcadas de sangue. O prefeito, que lutara em mais de uma batalha, sabia que o soldado recebera um golpe de espada rápido e preciso, desferido junto da orelha e bochecha direitas, num ponto não protegido pelo elmo nem pela gola de aço, algo que requeria grande perícia e rapidez. Fale! Cavalgávamos pela margem do Velda, na direção de Tur, e começou o soldado. Tínhamos ordens de escoltar um comboio do Sr. Everton que ia para o sul. Atacaram-nos junto de uma ponte derrubada, no exato momento em que atravessávamos o rio. Uma das carroças atolou, o que nos obrigou a desatrelar uma parelha de outra para puxá-la para fora. O resto do comboio seguiu a viagem, enquanto eu, 5 soldados e um oficial de justiça ficamos para trás. Foi quando nos atacaram. Antes de ser morto, o oficial de justiça teve tempo de gritar que se tratava dos ratos, e logo eles desabaram sobre nós, matando meus companheiros. Quando você viu aquilo, o prefeito fez uma careta de desagrado. Você esporeou seu cavalo, mas tarde demais para salvar sua pele. Fui alcançado. O soldado abaixou a cabeça exatamente por aquela sétima, que eu não havia visto no começo. Uma garota, quase uma criança. Achei que os ratos haviam-na deixado para trás por ser jovem, inexperiente. O visitante do prefeito emergiu da sombra na qual estava oculto. Foi uma garota? Indagou. Como era ela? Como todos eles. Pintada e maquiada como uma elfa, colorida como um papagaio, vestida com veludo e bordados, cheia de enfeites brilhantes, com um gorro com penas, de cabelos claros? Creio que sim, meu senhor. Quando a vi, joguei meu cavalo para cima dela, pensando que pelo menos mataria um dos ratos para vingar a morte de meus companheiros. Ataquei-a pelo lado direito, para poder desferir um golpe mais forte. Como ela conseguiu se esquivar, não consigo entender. Só sei que parecia que eu estava golpeando um fantasma. Não sei como aquela diaba conseguiu aquilo. Apesar de eu ter erguido minha espada numa parada, ela conseguiu passar por ela, acertando-me diretamente nas fuças. Senhor, sou um veterano de Soden e de Aldesberg, e agora uma garotinha pintada me deixou uma lembrança no rosto pelo resto da vida. Alegre-se por estar vivo, falou o prefeito, lançando um olhar a seu visitante. E alegre-se por ter sido encontrado ferido. Agora, você pode se gabar de herói. Se tivesse fugido sem lutar e viesse me relatar a perda da carga e dos cavalos sem ter essa lembrança na cara, já estaria pendurado numa forca. Está liberado. Vá ao hospital militar. O soldado saiu, e o prefeito virou-se para seu visitante. Como o senhor pode ver por si mesmo, distinto senhor conselheiro, a vida por aqui não anda fácil, não há calma, e nossas mãos estão cheias de trabalho. Vocês lá, na capital, pensam que nas províncias não fazemos nada e que passamos o tempo todo bebendo cerveja, apalpando gurias e recebendo propinas. A ideia de nos enviar alguns reforços nem lhes passa pela cabeça. Apenas enviam ordens e mais ordens. Dê, faça, ache, mantenha todos atentos na ponta dos dedos, corra de um lugar a outro de manhãzinha até anoitecer. Enquanto isso, aqui nossa cabeça quase estoura de tantos problemas. Temos 5 ou 6 bandos selvagens como o dos ratos zanzando por aqui. É verdade que os ratos são os piores de todos, mas não se passa um dia sequer sem. Basta, interrompeu Stefan Selen, estufando os lábios. Sei aonde o senhor quer chegar com essas lamúrias, senhor prefeito, mas está gastando sua saliva à toa. Ninguém vai livrá-lo das ordens que lhe são enviadas, não conte com isso. Ratos ou não ratos, bandos ou não bandos, vocês devem continuar com as buscas, usando todos os recursos, até o momento em que forem liberados dessa obrigação. São ordens do imperador. Estamos procurando há 3 semanas, respondeu o prefeito, fazendo uma careta. Sem saber direito o que ou quem procuramos. Fantasmas, espíritos, agulhas num palheiro? E com que resultado? O de ter perdido alguns homens sem deixarem vestígios, certamente assassinados por rebeldes ou simples bandidos. Volto a lhe dizer, senhor conselheiro, se não achamos sua garota até agora, nunca mais a acharemos. Mesmo que ela tenha estado aqui, algo em que não acredito, a não ser que o prefeito interrompeu seu discurso, lançando um olhar desconfiado para o conselheiro. Aquela garota, aquela 7ª que faz parte dos ratos. Coruja fez um gesto depreciativo com a mão, esforçando-se para que este e a expressão em seu rosto parecessem convincentes. Não, senhor prefeito. Não procure por soluções demasiadamente fáceis. Uma meia-elfa maquiada ou outra bandida qualquer metida em brocados não é a garota que procuramos. Certamente não é ela. Continue com as buscas. É uma ordem.
O prefeito fez uma grimaça e olhou pela janela. Quanto àquele bando, acrescentou com aparente indiferença, Stefan Selling, o conselheiro do imperador Enlir, conhecido pela alcunha de coruja de ratos ou seja lá como se chamam. Dê um jeito neles, senhor prefeito. Quero que na província reine a ordem. Ponha-se a trabalhar. Pegue e enforque todos. Eles têm pompa nem circunstância. Todos. É fácil falar, murmurou o prefeito. Mas pode informar ao imperador que farei tudo o que estiver a meu alcance, embora ache que valeria a pena manter viva aquela 7ª garota dos ratos. Não interrompeu o coruja, tomando cuidado para não ser traído pelo tom da voz. Nenhuma exceção, enforque todos. Todos os 7. Não queremos ouvir nem mais uma palavra sobre eles. Não queremos ouvir mais nenhuma palavra. Fim do livro 4.